goleiro líder do campeonato. Cezinha falou comigo, meu time é líder do campeonato. Foi Dedé, Carlos Zé no gol, Japa do quiosque na lateral direita. A gente é líder, tem a melhor defesa, o time mais disciplinado e o artilheiro do campeonato. Olá, amigos de casa, está começando mais um SN Sport. E no programa de hoje, mais uma vez, essa bancada maravilhosa, Diogo Latini, o cara dos palpites, que, por sinal, perdeu para Léo. Léo Ume, que está aqui do meu lado, perdeu no último programa, né, Léo? Fala um pouco pra gente suas boas-vindas e como é que ganhar de Diogo nos palpites. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Diogo, mais um prazer estar com você, Cazé, nosso amigo. Antes de começar, eu queria falar da minha camisa aqui, ó, rapaziada, do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Não sei se está dando para vocês verem aqui em casa. É uma causa contra o câncer, não só de mama, não só de próstata, né? São 2 meses dedicados a essa doença. A gente falou um pouco de tudo que está rodando o programa na nossa grade, então vocês podem conferir lá. E são 2 meses de prevenção, então galera, fica ligado aí. Realmente, se tem alguns sinais, tem algum sintoma, quanto mais cedo diagnosticado o câncer, maior o sucesso no tratamento. Beleza? Pô, Cazé, eu acho que foi uma felicidade muito grande. No último programa eu não pude participar. Júlio Henrique participou aqui muito bem, eu tava de fora. Tô querendo o Marquinhos aqui ainda, aquele cachorro sem vergonha, mas tudo bem. Palpites acertei lá, né, o Vasco, e acertei, apostei na vitória do Vasco, apostei na vitória do Flamengo. O Botafogo eu pensei que queria perder o jogo, conseguiu segurar um empate. Foi bom pra poder dar uma disputa, que o jogo tava dando uma lavada, não tava acertando nenhum, só os que eu ia com ele. Então acho que foi bom pra dar uma mesclada aí. Diogo, fala pra gente como é que essa primeira derrota aí vai... Se foi só pra dar uma oportunidade pessoal, você vai voltar de novo aí a competir? A gente fez igual o Flamengo. Saímos na frente, depois deixamos a gordurinha, agora vamos voltar na briga. Isso aí, no final do programa não perco o palpiteiro aqui. Vamos ver. Segue o líder. Vamos ver se Léo vai empatar com o Diogo ou se o Diogo vai despachar de vez. Não, a primeira vez que ele ganha. Só ganhei uma. Tá 3-1 pra Diogo. Então o Léo tem que correr atrás. Tem que correr atrás. E começando o programa agora falando do Vasco. O Vasco é um gigante da colina que ganhou do Cruzeiro de 2-0 em São Januário. Mais uma vez falando de Maxi Lopes, Léo. Maxi Lopes, mais uma vez, resolvendo os problemas do Vasco. E uma coisa um pouco diferente, né? A torcida pediu o tira Fabrício. E o Fabrício fez a jogada do segundo gol do Vasco. E a torcida pediu fica Fabrício. O time do Vasco, depois da contratação do Maxi Lopes e principalmente com o tempo que o Alberto Valentim está tendo para ajeitar o time e criar um estilo de jogo do Vasco, o Vasco está vindo muito bem, está acertando o jeito de jogar. Maxi Lopes trouxe uma dinâmica diferente para o time, está conseguindo produzir. O mais importante é isso, é concretizar as chances que o Vasco vinha produzindo. E isso dá um suporte maior. A gente tem os números ali e você vê que a diferença entre o 7º colocado, que é o Fluminense, está com 37 pontos, e o Vitória é de 4 pontos, né? Isso. Então, assim, é uma diferença pequena e o Vasco está conseguindo ali pontinho a pontinho. Fez uma boa partida contra o Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro tinha um time meio misto por causa da final da Copa do Brasil, mas foi muito importante para o Vasco não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo, ganhou bem. E agora tem que focar no próximo adversário, pontuar realmente, conseguir os 3 pontos e a partir daí pensar já numa vaga sul-americana, pensar porque o time do Vasco está jogando direitinho, está acertando. Quando jogou fora de casa com o Paraná, teve um jogador a menos e mesmo assim segurou o empate. Então eu acho que o time do Vasco, e mandou no jogo, né? Então eu acho que o time do Vasco ele tem agora sim, com o Valentim com tempo para trabalhar, com as peças aí que chegaram, a volta de muitos jogadores de lesão, tá com jogadores e com um bom plantel ali, para pelo menos não cair. Eu acho que o Vasco, não acredito que nenhum time carioca vai cair esse ano. E o Vasco, junto com o Botafogo, tiveram 2 jogos difíceis. Mas, Diogão, Vasco, próxima rodada, Vasco e o Sport lá no Nordeste. Jogo de 6 pontos ou o Vasco vai, com essa vitória sobre o Cruzeiro, vai engatar mais uma vitória e vai tirar essa vantagem do Z4? Não, na verdade o Vasco vem assim, mantendo já uma regularidade nessa crescente dele, então já está se olhando para o Vasco de outra forma. Um time que vai estar brigando em todos os jogos, diferente desse do Sport, que é o próximo jogo, mesmo jogando fora de casa, o Sport lá na zona de rebaixamento, lutando aí para sair dessa zona de rebaixamento.
mas ao mesmo tempo o Sport tem certeza que vai tentar endurecer o jogo, mas o Vasco tem grandes jogadores que vêm em boa fase. O Max, por exemplo, é um jogador que a cada jogo ele está mostrando para o torcedor vascaíno o que ele veio fazer. Então essa é o que o Vasco tem apresentado. O treinador tem ido muito bem, o Valentim, nas suas escalações e nas suas colocações dos próprios jogadores de posicionamento dentro de campo. E o que a gente espera é que o Vasco continue nessa crescente e possa buscar esses 3 pontos lá na Ilha do Retiro. Vai ser um jogo difícil. O Sport tem 19º com 27 pontos. Está ali quase concretizado ali na segunda divisão. E o Vasco brigando ali no final da tabela ali com 34 pontos. Apenas 2 pontos ali do primeiro da tabela. Esse jogo contra o Vasco, contra o Sport, é um jogo difícil para o Vasco, mas o Sport venceu o goleiro, que é o Magrão. E o Vasco nessa crescente. Não vou pedir o resultado de vocês agora, deixar mais para o final do programa, mas vocês acreditam na vitória do Vasco? Eu acredito que o Vasco possa conseguir fazer um resultado positivo lá. Mesmo jogando fora de casa, ele possa conseguir esse resultado positivo, até porque o Sport vive esse momento conturbado de zona de rebaixamento, mas também ainda não acredito que o Sport esteja rebaixado, que o Sport tem chance de sair dessa zona de rebaixamento, porque o Sport está, na verdade, a 4 pontos do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então não tem nada perdido para o Sport. Mas o Vasco, eu tenho certeza que vai brigar e vai buscar os 3 pontos para já começar a sonhar com a Sul-Americana. Coisa a falar, Léo? Não, acho que é mais ou menos o que o Diogo falou realmente. É esperar agora o jogo, ver como o time do Vasco vai se portar, se vai esperar sair no contra-ataque, de repente usando a velocidade ali do Pikachu e do próprio Fabrício, né? Que é um jogador que tem um histórico conturbado, mas que demonstrou uma maturidade, foi pedido para ele sair do jogo, ele ficou, o Vasco fez o gol na jogada dele e ele manteve a calma, não fez igual outras ocasiões, acho que ele aprendeu. E principalmente ver qual que é a postura do Vasco, se o Vasco vai buscar o contra-ataque ou se vai atacar desde o primeiro começo do jogo para brecar a pressão ali do Sport. E por parte do Sport é ver a falta do Magrão, porque apesar de ser um goleiro e um bom goleiro, o Magrão é o líder do time há mais de 10 anos, aí, 15 anos já no Sport. Então é saber como isso vai poder impactar e se vai mexer a ausência do Magrão. O Magrão quebrou, se não me engano, o antebraço. Então como que isso vai mexer com o elenco do Sport, se o Sport vai conseguir ou não sair desse resultado. Um jogo pessoal de baixo da tabela. E falando pessoal de baixo da tabela, um jogo importantíssimo também, tanto para o Vasco, que tem um pouco mais a ver até mesmo que o Sport, Botafogo e Bahia, também lá no Nordeste. Bahia 13º, Botafogo 12º. A diferença dos dois times é de apenas 1 pontinho e é um jogo de 6 pontos, digamos assim. Jogão. Botafogo e Ceará, uma jogada, o último jogo do Botafogo. 1-1. Se o jogo prejudicou o Botafogo, ou o Botafogo tem que pensar positivo que somou 1 ponto na casa do adversário? Não, na verdade eu acho que o Botafogo vai comemorar a vitória, porque o Ceará atacou, porque o goleiro do Botafogo pegou pênalti fora do comum. Então assim, o Ceará merecidamente merecia a vitória no jogo nesse jogo da última rodada. O Ceará mandou no jogo jogando em casa. Então, como a gente já tinha até nos palpites aqui indicado a vitória do Ceará, em virtude de estar jogando em casa com a sua torcida, o Ceará precisando ganhar, porque precisava pontuar no campeonato, mas o Botafogo conseguiu segurar essa pressão, o goleiro foi muito bem, fez defesas importantes também durante o jogo, pegou pênalti e conseguiu segurar o empate. Léo, assim como o Diogo falou, o Saulo desempenhou uma partida espetacular e ele atrela essa participação dele junto com a esposa, falando que a esposa escalou ele no Cartola e melhor, colocou ele como capitão. Você acha que isso é uma motivação adicional para ele ter esse desempenho? Pra ele foi, mas pra mim foi uma porcaria que eu botei o Arthur de capitão no meu Cartola e me arrebentou. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o time do Botafogo conseguiu se portar bem, comemorar muito, assim como o Diogo falou, esse empate fora de casa, como se fosse uma vitória. O time do Ceará atacou demais e dentro de casa, lá no Castelão, é um time que propõe demais o jogo, que consegue realmente os resultados positivos, depois que o Lisca assumiu principalmente, reassumiu, né, a equipe.
Então, o Ceará estava numa crescente muito grande. Já o time do Botafogo, o contrário, vem de derrotas e eliminações na Sul-Americana para o próprio Bahia. Então esse jogo em casa, o Botafogo conseguiu ganhar em casa do Bahia na Sul-Americana, perdeu nos pênaltis, mas reencontra um adversário que já conseguiu ganhar esse ano dentro do Engenhão. Então agora tem que trabalhar esse jogo. Como vai jogar em casa? Tem que se propor. Realmente o Bahia vem de vitória, o Vinícius marcou 2 gols nesse último confronto do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo e o Bahia vai ser um jogo que o Botafogo tem que propor o jogo e vai encontrar um Bahia que, além de ter eliminado o próprio Botafogo na Sul-Americana, mesmo perdendo o jogo no Engenhão, o Bahia vem de vitória no Campeonato Brasileiro com esses 2 gols do Vinícius. Então vai ser um confronto complicado. O Zé Rafael é muito bom, o Vinícius é bom, tem o Elber que está jogando bem também. Então o Bahia tem alguns nomes que eu até acredito que vão sair do Bahia no final do ano, que vão figurar em equipes maiores do campeonato e que sabem aproveitar os espaços. Então o Botafogo tem que ver, né, fechar realmente a casinha, fazer 1 a 0 e acabar jogando assim no seguro, né? O Botafogo, assim como você falou também, o Botafogo já ganhou o Bahia poucas semanas atrás, se não me engano 3 ou 4 semanas, e enfrenta novamente o Bahia, mas só que agora com um campeonato diferente. Jogo de 6 pontos, vocês veem o Botafogo jogando em casa como favorito ou não tem favorito nessa história? Os 2 times vão brigar por igual. O Botafogo com uma leve vantagem, porque está jogando em casa. Sim. Você também? Não, a mesma coisa. Pra mim não tem favorito, mas o Botafogo tem a vantagem de estar jogando em casa. E aí é saber se ele vai conseguir explorar bem os espaços, se vai conseguir propor o jogo e criar e não tomar os contra-ataques do Bahia. Porque a minha opinião para esse jogo é que se o Bahia sair na frente do Botafogo, o Botafogo não vai conseguir ter um papel de reação para conseguir sair com a vitória, mesmo jogando dentro de casa. Para mim, se o Bahia sai na frente, complica demais a situação do Botafogo. Vamos aguardar esse jogo que promete ser um jogão. Bahia e Botafogo, quarta vez que eles se enfrentam nesse ano. E um jogo de 6 pontos lá para ver quem deixa o outro para trás com essa sombra do C4. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, falando da goleada do Flamengo em cima do Fluminense por 3 a 0 e Pedro voltando ao CT do Fluminense para iniciar a recuperação já no CT. Queria escutar esse não, né? Que vergonha. O quê? Goleada do Flamengo. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quintinha. 981 13 19 15. Voltando agora para o segundo bloco, pessoal, e vamos falar com Léo, seu Fluminense, hein, Léo? 3 a 0, vitória do Flamengo, mas vamos puxar um pouquinho agora para o tricolor. O Fluminense perdeu esse jogo pro Flamengo 3 a 0, está com 37 pontos, tá em 9º colocado, mas está apenas 4 pontos ali da zona da degola. Já assusta ou ainda
dá pra ficar tranquilo ainda com a situação? Eu acho que esse resultado estava previsto, eu falei até aqui semana passada, além da disparidade dos elencos dos dois times, o Fluminense tem muitas lesões, né? Você falou até no chamado comercial, Pedro voltando ao CT, mas não é nem isso, o Fluminense está sem os dois laterais direitos, então jogou o Matheus Norton improvisado, que foi por onde começou a avalanche do Flamengo, né? Eu digo avalanche não só pelos gols, mas porque o Flamengo conseguiu criar muito mais, o Fluminense não ofereceu perigo nenhum, só em 2 bolas ao gol do Flamengo. Então o Flamengo foi muito superior. O Fluminense cheio de improvisações, jogou com o Matheus Norton improvisado. Alguns jogadores não estavam encaixando na equipe, o Marco Júnior foi titular. Então o Fluminense tem esse problema. E outra coisa, o Fluminense está com um foco muito grande na Sul-Americana, que é a competição que pode salvar de repente o ano do Fluminense. O Campeonato Brasileiro vai brigar pelo meio de tabela ali. O Campeonato Carioca já acabou. E a Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado para o Avaí. Então a chance do Fluminense nesse ano de ter algum título é a Copa Sul-Americana, que vai pegar o Nacional do Uruguai. E em relação ao jogo com o Flamengo foi amplamente superior. O Fluminense tem esse desfalques e o Pedro é um deles, e graças a Deus está voltando a se recuperar. A gente espera que o Pedro volte para o bem do torcedor do Fluminense, também da seleção brasileira, que ele estava sendo convocado, né? Ia ser a primeira convocação dele. Então tem que ver como ele vai voltar, porque lesão de joelho é complicado, fez a cirurgia. Então tem que saber esses detalhes todos, mas falando especificamente do jogo, o Flamengo foi amplamente superior. E semana passada eu ainda falei a vitória do Flamengo. O Diogo não apostou não, mas eu apostei no Flamengo, porque realmente vive um bom momento, o time é melhor. Se comparar com o time do Fluminense, do Vasco e do Botafogo, o Flamengo hoje é o melhor time do Rio em questão de elenco. E jogou melhor, foi superior e mereceu a vitória. Os torcedores do Fluminense não devem estar muito felizes com você sendo tricolor postando no aniversário. Tudo bem. Não, eu sou tricolor, mas a gente tem que ser realista. Não tem jeito. Eu apostei na zebra. O Diogo já apostou na zebra, já jogou favorito time do lado do Fluminense. O Fluminense ia buscar ali, mas eu prefiro jogar no seguro. O time do Flamengo é melhor, conseguiu jogar melhor e ganhar o jogo. Se o Fluminense ganha, a gente já está falando aqui, foi uma excelente partida do Fluminense que superou as expectativas porque o Flamengo é melhor. Justamente. Diogão, Pedro voltando ao CT do Fluminense para começar essa recuperação. O departamento médico do Fluminense acredita que ele volte só em 2019, trabalhar com bola só em janeiro, na pré-temporada, mas algumas pessoas acreditam que ele ainda volta para os últimos jogos do Brasileiro. O Fluminense, se eu não me engano, caso classifique para a final, é mais pro final do ano. Na Sul-Americana mais para o Nacional novembro, agora, dezembro. Tá nas quartas de final ainda. Você acredita que o Pedro ele volta para essa suposta final, caso o Fluminense classifique, ou melhor se guardar e voltar só ano que vem com melhores condições? Na verdade, eu acho muito difícil de voltar esse ano. Primeiro que a cirurgia que ele fez não foi uma cirurgia simples, foi uma cirurgia um pouco detalhada. E ele, apesar de ser um jovem jogador, acho que não vão acelerar o tratamento dele, a recuperação. Porque ele é um garoto de promessa, um garoto que tem um futuro muito promissor, não só no Fluminense, como no futebol brasileiro. E eu tenho certeza que toda a equipe médica que está acompanhando aí não vai deixar que antecipe aí etapas do seu tratamento para que ele possa já voltar a jogar. Então, acho que o Fluminense tem que esquecer desse ano. Pensar em recuperá-lo para fazer já uma boa pré-temporada, para voltar no Campeonato Carioca, para ele começar um 2019 aí renovado, recuperado e com muita força para encarar todos os jogos do Fluminense. O Fluminense enfrenta agora o Atlético Mineiro, o Fluminense jogando em casa, mas é um jogo de times brigando por meio da tabela. O Atlético Mineiro um pouco mais acima, já ali no último colocação da zona da Libertadores, em sexto colocado, e o Fluminense em nono, já ali tendo um pouco dessa sombra do Z4. O que vocês esperam desse jogo e como o Fluminense pode armar esse time para conseguir essa vitória em cima do Atlético Mineiro? Eu acho que o Fluminense não está com sombra do Z4 ainda. Eu acho que vai definir muito do que o Fluminense vai querer pro resto do ano. É um jogo importante que se o Fluminense ganhar, ele cola mais ainda no Santos, que tem um jogo difícil contra o Internacional fora de casa, então o Fluminense pode chegar perto e diminuir essa desvantagem para o Atlético Mineiro. A gente tem que partir do princípio que o Cruzeiro, que está ali na frente dos dois, está na frente do Fluminense atrás do Atlético, o Atlético passou essa rodada, mas o Cruzeiro que tá ali junto, está brigando pela final da Copa do Brasil, e a gente tem Grêmio e Palmeiras brigando pela final da Libertadores. Então, são times que estão na frente dos dois, que podem abrir 2 vagas extras aí para Libertadores. Então, seria, no caso, até a 7ª colocação. Então, se o Fluminense hoje está em nono, se quiser buscar alguma coisa a mais, ele tem que
realmente fazer por onde e vai jogar dentro de casa contra o Atlético Mineiro, que é um time bom, mas que também é um time que propõe o jogo. O Atlético Mineiro não é um time que mesmo fora de casa se retranca, é um time que joga com o Casares, que joga com o Elias, que tem o Ricardo Oliveira, o Luan, um time veloz e que propõe o jogo, então vai ter espaço para jogar. E a proposta de jogo do Fluminense no 3-5-2 é o sair no contra-ataque, então de repente, até mesmo jogando em casa, pode encaixar 2, 3 contra-ataques e matar o jogo. Diogo, o Fluminense vai enfrentar um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, que é o Ricardo Oliveira, nesse esquema de 3 zagueiros. Você vê esse esquema capaz de segurar o Ricardo Oliveira, segurar esse ataque e um meio campo muito forte do Atlético Mineiro? Primeiro eu acho que vai ser um jogo muito difícil, tá? Na verdade é um jogo, se bobear, mais difícil até que o Flamengo foi o último jogo do Fluminense, até porque o Flamengo desenhou a vitória logo no início do jogo, as jogadas rápidas em cima do Matheus Nobre, mas o Atlético Mineiro é um time com jogadores muito mais qualificados, jogadores que vêm bem na competição, e tem o Ricardo Oliveira que tem feito gols aí durante o jogo, e ao mesmo tempo o Fluminense vem dessa derrota, perdeu mal, jogando mal, tem que reorganizar o time, vai jogar em casa, o jogo é no Engenhão, mas tem que reorganizar, até porque o Atlético vem no campeonato ali naquela zona de busca de Libertadores, numa zona entre os 8 primeiros ali, classificado. Então o Atlético, eu tenho certeza que vem para buscar os 3 pontos nesse jogo no Rio de Janeiro. Então o Fluminense tem que se reorganizar para tentar surpreender o Atlético e voltar a pontuar no campeonato. Falamos agora do Fluminense e vamos falar do adversário que o Fluminense cedeu essa goleada, né? Flamengo, como a gente havia falado anteriormente, ganhou de 3-0 do Fluminense com 2 gols de Uribe. O centroavante que ninguém acreditava, digamos assim, bateu a meta que ele estava até hoje. Dobrou a meta que ele estava, tinha um gol no Flamengo e um jogo só contra o Fluminense fez 2 gols. Um passe de Vitinho voltando a jogar muito bem no Flamengo, deu passe para o primeiro gol, se não me engano deu passe para o gol do Léo Duarte também de escanteio. E o Flamengo ganhou bem, digamos que convenceu. Se 3-0 o Flamengo manteve o sonho aberto ainda do título. Diogo, você viu o Flamengo assim, capaz de brigar pelo título ou está se encaminhando muito mais próximo para o Palmeiras e para o Inter? Não, pela distância de 4 pontos do líder, eu vejo o Flamengo com condições de brigar, até porque tem confrontos diretos com o Palmeiras. Se não me engano, daqui na próxima rodada, na rodada seguinte, e o Flamengo tem esse confronto e ainda tem alguns jogos ali que vai envolver não só o Flamengo, como o Inter, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, equipes que estão ali lutando pelas 5 primeiras posições ali, e automaticamente esse time vai tirar conta do outro, então isso vai abrindo brecha para que os outros cheguem. Agora o que não pode é o Flamengo vacilar, principalmente no próximo jogo contra o Paraná, que é um jogo que o Flamengo tem a obrigação de fazer os 3 pontos. Assim como o Diogo falou, né? Flamengo e Paraná no Sul. Paraná último colocado, a gente vem falando do Paraná nesses últimos programas que está deixando a desejar muito essa Série A. Mais um jogo para o Flamengo ir bem e se preparar para os confrontos diretos que vai vir pela frente? O Paraná já está rebaixado, né? Não adianta o pessoal falar que vai escapar, porque não tem time para isso. E não é o Fluminense de 2009 para tirar 99% de rebaixamento, né? Então não vai. O Paraná já está rebaixado e é o que o Diogo falou. O Flamengo ele tem que buscar essa vitória fora de casa a todo custo. É importantíssimo. Quem quer ser campeão tem que ganhar em casa e fora. Então o Flamengo tem que ir para dentro, tem que fazer o resultado. É um jogo complicado porque o Paraná ainda acredita, obviamente, que tem como sair, principalmente com 2 treinadores. O Claudinei Oliveira saiu da equipe, está indo para a Chapecoense, para tentar evitar o rebaixamento da Chapecoense também, ele que estava no Paraná. Então é um momento conturbado, que não sabe quem vai comandar o time contra o Flamengo, não sabem ainda. Mas o Flamengo tem que buscar realmente essa vitória. É um jogo que a postura tem que ser agressiva, assim como foi contra o Fluminense, que achou o gol nos primeiros minutos. E aí você consegue desenhar a vitória, você constrói um esquema de jogo. A partir daí é muito difícil as equipes tomarem um gol cedo e realmente logo em sequência conseguir empatar. Então abala muito. Se você faz um gol fora de casa dentro dos primeiros 10 minutos de jogo, o Flamengo fica muito tranquilo pro resto do jogo todo. Aí consegue envolver o adversário. O Flamengo, pessoal, o Flamengo tem um dilema agora, tanto no novo centroavante, com o Uribe desencantando, digamos assim,
e com a possível volta de Diego já contra o jogo contra o Paraná. Vocês viram o Diego já voltando, sendo titular no lugar do William Arão, no caso, que entrou no lugar dele, e o Uribe assumindo essa vaga de centroavante numa posição que o Flamengo tem uma certa carência, que os jogadores contratados não estão suprindo. Ou você vê o Flamengo brigando por um centroavante ainda, fazendo experimentos, e o William Arão continuando no time titular? Não, eu acho que o Flamengo vai continuar com o Diego e continuando com o Uribe. O Diego volta e o Uribe continua. O Uribe meteu 2 gols, não tem por que tirar. Agora, pro ano que vem, vai buscar outro centroavante. Você pode ter certeza disso, porque o time Fluminense é fraco. Porque o Uribe não é bom. Você falar que o Uribe é bom é brincadeira. O Uribe não é bom. Ele pode ser bom na Colômbia, ele pode ser bom no Peru, mas no futebol brasileiro não é bom. O Flamengo tem condições, tem dinheiro para trazer um centroavante melhor, e eu acho que vai acontecer pro ano que vem. Agora, dentro da realidade do elenco do Flamengo hoje, já que ele meteu 2 gols, bota ele para jogar. Aproveita a boa fase. Aproveita a boa fase. De repente ele vai marcar o gol da vitória contra o Paraná. Porque além de ser o papel do centroavante, obviamente, é um cara que agora vai ganhar a confiança necessária. Sim. O Flamengo viu alguma coisa no Uribe quando trouxe. De repente é hora dele retribuir o Flamengo. Diogão, Diego volta a ser titular no Flamengo, ou o Flamengo mantém o esquema tático e deixa o William Arão como segundo volante? Não, na verdade o meio-campo do Flamengo vem se apresentando bem. Mesmo com o Arão jogando, o próprio Everton Ribeiro e o Vitinho, os jogadores que estão fazendo aí as funções de lado, o Paquetá um pouco mais à frente, mas o Diego é um jogador que tem muito crédito no Flamengo, um jogador que tem uma personalidade muito grande, é um dos ídolos do time, e realmente eu acredito que ele volte a jogar, e nessa aí o Paquetá volta, dá um passinho atrás, vai jogar em segundo volante para poder fazer com que o Flamengo possa ter novamente o Diego, porque o Diego é um jogador fundamental nas bolas paradas, ele tem uma potência, uma precisão muito forte nas jogadas de bola parada, e ele tem sido, nos últimos jogos que jogou, importante também para o Flamengo. Saiu por lesão e vai voltar com certeza para sua posição, por onde o Arão jogou, empurrou um pouquinho para Paquetá para frente, fizeram o papel deles muito bem, mas eu acho que o Diego volta para o time titular do Flamengo, até porque não saiu por opção tática, saiu por lesão. Sim. É um jogador que tem crédito com a torcida, é o ídolo do time, é o camisa 10, e tenho certeza que vai jogar. O Diego voltando, ele mexe muito, tanto no esquema tático do Flamengo quanto nas bolas paradas. Hoje o homem das bolas paradas de cruzamento do Flamengo é o Vitinho, no qual originou um cruzamento, o primeiro gol com bola rolando para o Uribe, e no escanteio pro Léo Duarte. No caso, o Diego voltando já é o homem das bolas paradas. E voltando no lugar do Paquetá armando o jogo, o Paquetá voltando atrás, voltando para segundo volante. É um problema que o Dorival, digamos, que vai ter que resolver. Mas queria que o Marcelo Oliveira tivesse esse problema do Diego voltando de lesão. Digamos que é um problema bom para um time. Digamos que é um problema bom. Pessoal, Flamengo e Paraná. Jogo teoricamente fácil. Mas assim como o Léo falou, o Flamengo esse ano deixou muitas vezes já nas contratações de centroavante. E o Cruzeiro deu a entender que o centroavante Sassá pode estar em negociação. Vocês veem o Sassá como um jogador que pode se enquadrar no esquema tático do Flamengo? O seu Fluminense que ele também. Não, o Sassá ele não é ruim. O Sassá é bom, ele tem talento, ele só não tem cabeça. O problema do Flamengo é que se o Sassá for pro Flamengo, eu tenho até medo do que vai acontecer. Ele é um jogador que está sendo dispensado do Cruzeiro por indisciplina. Sim. Por todo esse problema que causou no jogo contra o Palmeiras. Então eu acho que uma das saídas do Sassá principalmente é questão disciplinar. Isso aí. Então não é questão técnica, não é questão de estar mal, tudo. É um jogador de muita força, um jogador forte e tudo, mas fez os gols dele no Cruzeiro, gols importantes em alguns jogos, mas questão disciplinar pesa muito. E muitos times não querem, preferem ter um jogador, um bom jogador fora de campo do que ter um problema mais. Além disso, o Cruzeiro tem 4 centroavantes hoje, né? Que é o Fred, que está voltando de lesão, o Barcos, o Raniel e o Sassá. E ainda tem o Rafael Sobis que pode jogar de centroavante. Então fica puxado pro Sassá realmente lá. Aí ele já faz um problema desse extracampo, aí o Cruzeiro vai mandar embora. E saindo um pouco do eixo aqui carioca, dos grandes times do Rio, Inter e Santos. Um jogo que implica totalmente ali
tanto para o Fluminense, no meio da tabela ali, que Santos, caso possa cair, e o time de segundo colocado, que pode implicar no Flamengo. Algumas pessoas tratam esse jogo como um dos melhores jogos dessa rodada. O que vocês esperam desse jogo trucado? Lembrando que o jogo vai ser no Beira-Rio. Empate ou o Inter vai continuar brigando pelo título? Eu acho um jogo muito duro, porque o Santos vem crescendo muito com o Cuca, tanto que estava figurando para ser rebaixado e agora já está brigando pela vaga na Libertadores. E o Gabigol metendo gol em clássico, então eu acho que o Cuca melhorou muito o time do Santos, teve tempo para trabalhar o time do Santos, começou mal, foi eliminado da Libertadores, teve a sequência toda, agora deram tempo para o Cuca trabalhar e o Santos está apresentando um bom futebol. Eu acho que vai ser um jogo difícil e se o Internacional não tivesse ganhado do São Paulo, eu apostaria até que o Santos ganharia o jogo. Mas como o Inter conseguiu sair atrás do São Paulo e mostrar um poder de reação diante da sua torcida, eu acho que o Inter emplaca mais uma vitória aí contra outro paulista e eu acredito até que o Inter consiga ganhar bem. Eu acho que o Inter consegue ganhar um jogo de uns 3-1, fazendo bastante gol no Santos. O jogo bem difícil. Gol de quem, Diogo? Fala! Miranda, 1-0 Brasil, a gente tá gravando esse programa na terça-feira, durante o jogo do Brasil. 47 segundo tempo. Uma apagada Argentina. Último minuto mais uma vez. E voltamos daqui a pouco com o palpiteiro e vamos ver se o Diogo deslancha ou se eu começo a encostar em Diogo nesses palpites aí. Até já. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltando agora para o terceiro e último bloco, o quadro palpiteiro. E nesse quadro aí a gente vai pegar os resultados aí dos jogos dos times cariocas. Diogão, nosso cara dos palpites. Léo começando a mostrar uma reação. Deixa hoje o Léo começar. O vitorioso do último programa vai começar então. Léo, Botafogo e Bahia. Jogo de 6 pontos. Botafogo 12º, Bahia 13º. 1-1. 1-1. Empate. Diogão. Eu também vou no empate, 1-1. 1-1. Então vamos lá. Sport 19º, Vasco 14º, jogo no Nordeste. Quanto, Léo? 2-0 Sport. Acreditar no Sport penúltimo colocado? Vamos lá, Diogão. Vou naquele jogo difícil, 2-1 no Vasco. 2-1 Vasco. Resultados opostos, vamos ver. Resultado oposto aqui que decide quem ganha. Fluminense, 9º colocado, Atlético Mineiro, 6º colocado. Briga de meio de tabela, Fluminense buscando aí a 7ª posição, tentando beliscar a última vaga da Libertadores. Meu coração fala pra apostar na vitória do Fluminense, mas meu cérebro não deixa. Vai no amor, né? Não, eu vou no empate. 1-1 também. 1-1. 1-0 Atlético Mineiro.
Mas o Atlético Mineiro ganhando em casa, ganhando fora. Paraná, último colocado, já quase tecnicamente rebaixado, quanto o Flamengo, terceiro colocado, a 4 pontos do líder. Meu Deus, o Paraná veio forte aqui. Oh. Mentira. 1-1. 1-1, Diogo. Eu aposto na vitória do Flamengo em 2-0. 2-0. Muito bem. Vocês bateram dois resultados aí diferentes um do outro aí. 3? 2. Foi 3 não, foi vitória do Atlético que ele apostou, vitória do Flamengo e a vitória do Vasco. Isso mesmo. Vamos ver. Ou o Diogão continua isolado na liderança aí, ou então... Essa semana eu não joguei na zebra. A zebra do Atlético Mineiro. Ou então, Léo encosta em Diogo aí e começa a se parar, ficar mais complicado aí. Igual o Inter e Palmeiras. Pra dar jogo. Pra dar jogo. Muito obrigado pela sua participação aí do outro lado da telinha. Estive hoje aqui com o Léo Homem, Diogo Latini. Aproveitar, Casé, mandar um alô pra galera lá de Macu que tá assistindo o programa direto aí da SN Sport. Tem muito flamenguista ligado lá. Nosso amigo Juvenil, motorista lá da Câmara também, tá sempre ligado no programa. Toda garotada que tem assistido tá sempre comentando lá comigo sobre a audiência aí que o programa SN Sport já tá tendo aí com esses comentários que a gente tem feito toda semana dos jogos do time carioca. Mandar um abraço também pro meu amigo botafoguense Mumu. Mumu, vamos ver se o Botafogo deslancha aí e saia dessa zona de degola. Queria mandar um abraço pra rapaziada que acompanha a gente, seja em Macu, Cordeiro, Cantagalo, em qualquer outro lugar, até pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui.